Os irmãos que estão aqui podem se assentar, por favor, esses que estão nos ajudando aí com a live. E eu quero, mais uma vez, saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa nos assistindo, eu também saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, para uma alegria maior, né? Eu sei que estão participando do culto ovelhas que são do Senhor Jesus, mas eu tive a oportunidade de acompanhá-las lá em Brasília, e estão assistindo o culto conosco, e que Deus abençoe essa família que está aí agora assistindo esse culto, no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 23, hoje é o primeiro domingo do mês, e nós participamos da mesa do Senhor a cada primeiro domingo do mês. E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, algo que nós já conhecemos, não tem nada de novo. Mas o apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas cartas que ele não tinha nenhum problema em estar repetindo as coisas, o Evangelho. E é verdade, quanto mais nós ouvimos, mais aprendemos e mais fixado fica na nossa mente e no nosso coração. A partir do versículo 26, Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26, e diz assim a palavra do Senhor: quando o iam levando, constrangeram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se dirá ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o escarneciam, e chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje
estarás comigo no paraíso. Só até aqui. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. E eu gostaria de pedir a sua atenção, e você que está em casa, mais à vontade também, preste atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós temos aqui uma mesa preparada, isto é, Jesus conseguisse pronunciar alguma palavra, precisava ir ar nos pulmões, e para que isso acontecesse, Jesus tinha que erguer o seu corpo, puxando ali as suas mãos naqueles pregos, para ele poder pronunciar aquelas palavras. E tudo isso, meus amados, foi feito com alguém que não tinha pecado. Tudo isto foi feito, toda essa maldade, com quem nunca pecou, com um homem santo, puro, que é o Filho de Deus. Amém? Mas
eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para estes dois homens, que nós vemos aqui que esses dois homens representam ou representaram a humanidade. Dois ladrões, dois malfeitores, homens que fizeram mal às pessoas e estavam ali condenados, porque fizeram coisas ruins contra a vida das pessoas. Mas também homens, e eu quero dizer isso para vocês, homens que também sofriam, porque quem faz o mal sofre, quem faz o mal não vive bem, não vive feliz. E nós vemos ali uma atitude entre duas pessoas diferentes e que eu quero dizer que representam a todos nós, representa a toda a humanidade. Nós vemos a reação de um que fez exatamente como aquelas autoridades, como aqueles homens que bateram em Jesus, que escarneceu de Jesus. A palavra, ela vem sido pregada, o evangelho vem sido pregado, e muitas pessoas escarnecem de Jesus. Muitas pessoas brincam com o nome de Jesus, porque elas não têm conhecimento, e quando têm conhecimento, elas não percebem dentro do seu coração e dentro da sua mente a grandiosidade daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Quando colocaram esta escritura em letras grandes, como nós vemos aqui no texto, dizendo: este é o rei dos judeus, aquilo ali não era uma declaração, aquilo era um escárnio, aquilo era uma zombaria. E hoje em dia, e desde que o evangelho tem sido pregado, muitas pessoas zombam. E é onde que nós precisamos observar a nossa vida, que ainda que nós não pronunciemos palavras zombando do Filho de Deus, mas talvez nós tenhamos atitudes que zombam e que escarnecem do Filho de Deus, de Jesus. E nós precisamos refletir muito bem nisto. Se fala muito nas igrejas, porque está escrito na Bíblia, se fala muito de amor. E a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, ela fala de amor. E o Evangelho é um Evangelho de amor. Mas muitas vezes nós não vivemos este amor. Porque pronunciar a palavra amor é muito fácil, qualquer pessoa pode pronunciar. Dizer eu te amo também é muito fácil, qualquer pessoa pode dizer eu te amo. Agora, viver este amor, porque amor, meus amados, não tem nada a ver com palavra, amor tem a ver com atitude. E nós vemos aqui esta atitude, essa demonstração de amor que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus. É por isso que nós precisamos, com bastante atenção, observarmos a nossa vida. Nós precisamos estar atentos ao nosso viver. Eu preciso estar atento à maneira que eu vivo. Será que eu tenho verdadeiramente amado do jeito que foi ensinado para mim, e do jeito que Jesus amou, e do jeito que Deus amou e continua nos amando? Será que eu, pastor Aurélio, tenho tido este amor pelas pessoas? É um momento para refletirmos, porque daqui a pouco nós vamos participar deste memorial. E aí, se eu não estou amando de verdade e de fato como fui ensinado, como a Bíblia me ensina, eu estou tendo a mesma atitude daquele ladrão, daquele malfeitor que escarneceu de Jesus.
E não é só a questão do amor, principalmente a questão do amor, mas tem tantas outras coisas, tantos erros, tantas negligências que cometemos com relação à palavra do Senhor, que é um escárnio, porque nós já recebemos esta palavra. Nós não somos mais alguém que não conhecem, que não tomamos conhecimento, nós já conhecemos esta palavra e sabemos o que Deus quer de nós e a direção que Deus dá para a nossa vida. Hoje, pela manhã, o pastor Lacia, ministrando o estudo, ele citou um texto lá do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, que diz: aquele que está em Cristo, aquele que tem um encontro, que teve um encontro com Cristo, aquele que recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Será que realmente na minha vida as coisas velhas já passaram? Será que realmente na minha vida tudo se fez novo? Será que quando eu estou diante de determinadas situações, será que eu tenho dado lugar ao Espírito de Deus que habita em mim? Ou então eu tenho dado lugar a essa carne, ficando irado, ficando nervoso e maltratando as pessoas, ofendendo as pessoas, olhando, vamos dizer assim, com o rabo do olho para as pessoas, fazendo acepção de pessoas. Como é que eu tenho vivido? Como que nós temos vivido? Será que nós não estamos escarnecendo de Jesus? Será que na hora de participarmos desta mesa, deste memorial, se nós não fizermos uma reflexão e nos arrependermos profundamente, e se participarmos dela de qualquer maneira, será que nós não vamos estar escarnecendo de Jesus? Porque olhar para este texto como uma história, como algo que aconteceu, como algo triste, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque na cruz veio a nossa salvação, com a morte de Jesus veio a nossa salvação, mas nós não podemos olhar para esse texto só desta forma. Nós precisamos olhar neste texto e enxergarmos o que Jesus fez realmente por nós. Nós falamos assim, né? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Esse é um erro que nós cometemos. Jesus é que precisa nos aceitar, amém? É Ele que precisa nos aceitar. É muita prepotência dizer eu aceito Jesus. Ele que precisa me aceitar. E Ele vai me aceitar se houver um arrependimento profundo. Eu me lembro, e os irmãos também sabem, está no capítulo 22, não vamos ler, quando Pedro negou a Jesus. O texto diz que depois que Jesus olhou para ele ali, quando ele negou pela terceira vez, que ele chorou amargamente. Isso quer dizer arrependimento. O arrependimento não é um remorso, porque o remorso é uma coisa superficial, é algo muito assim, muito superficial mesmo. Agora, o arrependimento, não, ele é profundo, ele dói lá dentro do coração, e há o arrependimento na vida das pessoas. Aquele malfeitor que tinha feito tanto mal às pessoas, o ladrão da cruz, ele escarneceu do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nós temos que tomar cuidado com isto. Mas olhando para o outro, ele teve uma atitude diferente. Era também um malfeitor, um homem que tinha feito mal. Era também um ladrão, um homem que com certeza tinha prejudicado muitas pessoas, mas ele conseguiu enxergar que ali do lado dele na cruz não estava um homem derrotado, não estava isto como foi escrito assim, zombando, este é o rei dos judeus.
ele conseguiu enxergar que ali estava o próprio Deus sendo crucificado pela humanidade. E aí veio o arrependimento, e aí veio a confissão, em tão poucas palavras, e veio um clamor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, cheio de amor e misericórdia, diz para aquele homem: não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a cruz, meus amados, nós sabemos disso, ela nos transporta, quando nós morrermos fisicamente, ela nos transporta para um lugar maravilhoso, ela nos transporta para um lugar de luz, ela nos transporta para a vida eterna com Deus, a vida eterna com Jesus. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Que hoje, e não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, nós possamos pensar, refletir. Quem sou eu diante de Jesus? Eu estou como aquele ladrão malfeitor que escarneceu com as minhas atitudes, com as minhas palavras, ou eu estou como aquele que se arrependeu, confessou e alcançou no último momento da sua vida a tão grande salvação que só Jesus pode dar? Amém? Eu gostaria que você, o Ministério de Louvor, se quiser vir aqui para frente, mas eu gostaria que você prestasse atenção neste hino que o Fabiano vai colocar para nós. Medita na letra deste hino e lembra para onde você vai, se você tiver uma postura correta diante do Senhor. Hei de estar
neste momento agora a gente possa refletir, como que eu tenho vivido, como que você tem vivido. Olhos e vamos fazer uma oração agora. Você que está em casa, também feche os seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque Tu és Rei, porque Tu és Deus, porque Tu és eterno. Nós glorificamos o Teu santo nome. Nós queremos Te pedir agora, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque não somos dignos de estar aqui, não somos dignos de ler a Tua palavra, não somos dignos de falar com o Senhor e não somos dignos de participarmos de um momento como este, deste memorial. Mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é poderoso para nos purificar, para nos limpar, para tornar as nossas vestes mais salvas que a neve. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, porque quando lemos uma palavra como essa, um texto como esse, lembrando de tanta dor, de tanto sacrifício, e também como que as pessoas escarneciam de Jesus, nós começamos a olhar para a nossa vida e vermos o quanto somos negligentes e o quanto precisamos de um conserto. Então, perdoa-nos, ó Deus, capacita-nos para podermos participar deste momento e glorifica o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor agora este pão, este suco de uva, porque continua sendo pão, continua sendo um suco de uva, mas agora consagrados ao Senhor para este momento. Em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.